Olá a todos, neste vídeo veremos o cálculo de capacitância e fator de dispersão para diferentes meios dielétricos, a curvatura V por I desses mesmos materiais dielétricos até seu ponto de ruptura, o comportamento da resistência em diferentes meios materiais isolantes e, por fim, o cálculo da resistitividade da água potável. O objetivo da primeira parte do experimento foi medir a capacitância C e o fator de dissipação D de um capacitor montado em laboratório. O capacitor foi construído com duas placas metálicas e uma folha de material dielétrico entre elas. Utilizamos duas placas de madeira, parafusos e borboletas para aumentar a fixação e, consequentemente, a qualidade do capacitor. Realizamos as medições com uma ponte de impedância. O primeiro passo foi colocá-la na opção bate-check para verificar as baterias. Caso o indicador não fosse para a posição bate, era necessário trocá-las. Depois, colocamos o oscilador interno para 1 kHz, o parâmetro para CS, conectamos o capacitor à ponte, giramos o OSC Level e DQ totalmente para o sentido anti-horário, ajustamos o CGRL para 5000, o DET-Sense para uma leitura de 6 e o Multiplier para a escala de menor leitura. Depois, sempre tentando chegar numa leitura de 0 na ponte, fomos ajustando o CGRL. Caso o capacitor não tenha uma qualidade boa, o DQ também deve ser ajustado. Quando a leitura chegar em 0, conseguimos obter a medida do capacitor multiplicando o valor de CGRL com multiplier, além do D, indicado em DQ. O mesmo procedimento foi feito para as 3 folhas de material dielétrico diferentes, fibra comercial, Prespan e Pine Milar. Assim, obtemos a capacitância e fator de dissipação D de cada um deles. Depois, calculamos a partir dos dados medidos as constantes dielétricas dos 3 materiais e também a resistência deles. É possível perceber que o valor da resistência dos capacitores é bem alto. Isso porque a montagem não foi feita de maneira profissional. O cálculo da constante dielétrica do capacitor serve para termos uma interpretação física acerca do componente. Quanto maior a constante dielétrica de um meio, maior será a sua capacidade de acumular cargas para uma determinada DDP. Do experimento, queríamos analisar a curva de tensão por mesmos materiais do ensaio anterior, até a ruptura do dielétrico. Utilizamos 2 eletrodos paralelos e pressionamos um contra o outro. No meio dos dois há um dielétrico e conectamos os eletrodos numa fonte de tensão. Vamos aumentando a tensão até a ruptura do dielétrico. Também queríamos analisar a diferença de tensão de ruptura e a influência da água nessa tensão. Para 3 dielétricos diferentes, obtivemos o grau de tensão corrente até o ponto de ruptura. É possível notar que para o papel preto não houve ruptura e a corrente foi sempre 0. No papel laranja, foi de aproximadamente 3 kV e para o papel cinza foi de 3,5 kV. Essa diferença se deve a vários motivos, como a espessura do dielétrico e também a própria composição do material. Também fizemos a análise de tensão de ruptura para o material laranja molhado. Com a análise da curva, podemos comparar o material seco com o material molhado. É possível perceber que a tensão de ruptura para o material molhado é muito menor, isso porque a água contém íons, que facilita a polarização do dielétrico, e assim diminui a tensão de ruptura. Outra análise foi feita para a corrente, com a tensão próxima da ruptura. É possível perceber que há uma mínima corrente passando pelo dielétrico, mas não há uma ruptura de fato. Isso porque o campo elétrico não é intenso o suficiente para provocar tal fenômeno. Como resultado do experimento, vimos que a condição do dielétrico se dava de forma radial no momento de ruptura, já que a tensão dos eletrodos gera um campo elétrico. Esse campo, quando está muito alto, faz com que os elétrons se movimentem mesmo em meios não condutores. Analisamos também que não é possível medir diretamente a tensão entre os eletrodos, pois o multímetro não atinge os níveis de tensão nos quais há a corrente de ruptura do dielétrico, por conta de seu range de funcionamento não ser tão grande. Porém, uma possível solução para o problema da medição de tensão muito alta é a utilização de um divisor de tensão, o qual se conhece a relação das tensões. O sistema de divisor de tensão diminui a tensão a ser analisada para um valor que o multímetro consegue ler. Assim, após a medição é feita a conversão para a tensão original, por meio das relações de tensão do divisor. O objetivo deste terceiro esquema foi analisar a influência dos isolantes na resistência, no caso da lâmpada. Para isso, fizemos medidas de volt por corrente para 3 casos diferentes: lâmpadas com bulbo de vidro, sem bulbo e imersa no óleo, e um resistor de potência, que tem como cerâmico seu isolante. A montagem é simples. Em série com a fonte, há o resistor de potência. Em paralelo com o circuito, o voltímetro e em série, um amperímetro. Ambos são multímetros funcionando em determinada função.
Primeiramente, vimos como o resistor de potência se comporta, sempre respeitando a potência máxima nominal. Em seguida, repetimos o mesmo esquema para a lâmpada. O filamento da lâmpada não deve ter contato com o ar, pois, do contrário, sua vida seria muito curta, devido à ação oxidante do oxigênio sobre ele. Por isso, as primeiras lâmpadas incandescentes possuíam um meio interno sob vácuo. Porém, esta baixa pressão favorece a vaporização do filamento, diminuindo a sua vida útil. Para aumentar a pressão no interior do bulbo, usam-se gases inertes para que não haja nenhuma reação química com o filamento ou com os suportes internos. Hoje em dia, usa-se uma mistura de gases inertes, sendo tipicamente o argônio, 90 a 95%, e o nitrogênio, de 10 a 5%, nas lâmpadas de 120 a 220, respectivamente. A maior quantidade de argônio deve-se ao fato de possuir uma baixa condutividade térmica, propiciando uma maior eficiência luminosa. Já na terceira parte, vimos o comportamento do filamento puro, imerso em óleo mineral, também conhecido como óleo de transformador. Esses óleos são fluidos estáveis a alta temperatura, dotados de elevadas características isolantes. São empregados em certos tipos de transformadores elétricos, reatores de potência, capacitores de alta tensão, chaves e comutadores e outros equipamentos elétricos. Suas principais funções são garantir o isolamento elétrico, extinguir descargas elétricas parciais e arcos elétricos e servir como meio de troca térmica para a refrigeração do equipamento. Se substituído pelo óleo vegetal, irá manter as vantagens do óleo antigo conciliadas com o equilíbrio ambiental, pois os óleos minerais são altamente inflamáveis e o descarte é nocivo à natureza. Por conta dessas características de cada sistema, ao vermos o gráfico do resistor de potência, percebemos que a relação entre tensão e corrente se deu de forma linear, pois não há grandes perdas, já que se trata de um isolante sólido e isolantes sólidos possuem pouca perda de energia. No gráfico da lâmpada com bulbo de vidro e óleo mineral, vemos que essa relação já não apresenta o caráter linear como antes visto. Isolantes fluidos, como gás inerte e óleo vegetal, não são tão bons com o isolamento, e a organização molecular influencia a dispersão de energia. Portanto, a condução de corrente em um condutor é dada quando uma diferença de potencial é aplicada em diferentes pontos, realizando o fluxo de cargas por este mesmo condutor. Esse fluxo de carga, em uma média de tempo, é a corrente, vista na fórmula que corrente é igual a carga sobre o tempo. Em alguns materiais, como os metais, esta carga provém do elétron mais externo em cada átomo, que é livre para se movimentar pelo material. Existe assim uma nuvem muito densa de elétrons, elétrons de condução, com densidade constante se o material for homogêneo. Essa condução pode variar de acordo com o material, sofrendo influência pela variação de temperatura, forma e estado. Neste seguinte experimento, montamos o circuito para medirmos a resistividade da água. O esquema consiste em uma fonte em paralelo, com duas placas paralelas imersas parcialmente na água. Assim, conhecemos as condições do ensaio, como a área de contato da água na região, das placas que estão de face uma para outra, a corrente medida pelo multímetro em série e a tensão pelo multímetro em paralelo. Somos capazes de determinar a resistência do sistema e, por consequência, a resistividade. Para efeito de análise, variamos a distância 3 vezes, em 10, 20 e 5 centímetros. Após o circuito montado, variamos a tensão de 30 a 205 volts para cada caso. Assim, fomos capazes de montar gráficos ver por I para determinar o coeficiente angular. Este coeficiente é justamente a resistência do sistema analisado. O cuidado especial a ser tomado neste experimento está envolvido com a agilidade dos alunos, pois quanto maior a demora para a verificação dos valores medidos, a água é submetida a tensões muito altas e é eletrolizada, formando assim gases que atrapalham a medição correta. De acordo com os gráficos obtidos, a resistividade mais provável está presente naquele que mais se parece com uma reta, ou seja, os pontos se comportam de forma mais retilínea. Portanto, foi escolhido o experimento de distância 20 mm. Nessas condições, a resistividade da água é equivalente a 183,6 ou 1 metro. Já nos outros experimentos, este valor varia consideravelmente para 224,8 ohm metros e 242,2 ohm metro. As diferenças observadas nos valores medidos se devem principalmente pelo meio de condução ser disperso entre toda a extensão das placas. Portanto,
A água dispersa a corrente e o valor medido se torna diferente cada vez que as placas se aproximam. Outro fator é que a eletrólise da água faz com que o material se acumule nas placas e a tensão entre as placas diminui pelo acúmulo deste material. Assim, a medição é modificada, pois a passagem de corrente é dificultada por este efeito de eletrólise da água. Para ter melhor controle dos parâmetros do experimento, devemos observar aqueles que podem mudar a resistividade diretamente. São eles geometria das placas, distância entre elas e o nível da água, já que para calcular a resistividade temos que saber a resistência, a área de contato e o comprimento, temos a influência da corrente e da tensão para o cálculo da resistência. Portanto, além desses fatores mencionados, a tensão e a corrente influenciam indiretamente na resistividade. Observa-se também a diferença dos cálculos para outra geometria de placas, os seguintes semicilindros. Esta parte do experimento evidencia a importância das características físicas de cada sistema, pois para a mesma distância obtivemos diferentes valores para a resistividade. Para a distância de 20 cm, 76,6 a 1 metro. Para 10 cm, 101,9 a 1 metro. E para 5 cm, 63,2 a 1 metro. Por fim, a passagem de corrente elétrica, como sabemos, é o fluxo ordenado de elétrons, ou seja, os elétrons se movimentam de um ponto a outro. Para isso acontecer, duas coisas são fundamentais: uma diferença de potencial, capaz de atrair os elétrons, e um meio de propagação que permite sua passagem. Os eletrólitos são soluções que permitem a passagem dos elétrons, mas isso não garante que eles possam trafegar livremente. Nos eletrólitos, os elétrons trafegam presos aos íons. Existem eletrólitos fortes, que praticamente não impedem a passagem dos íons, eletrólitos médios, que apresentam alguma resistência à corrente, eletrólitos fracos, que se opõem fortemente, mas permitem a passagem da corrente, e os não eletrólitos, soluções que não permitem que a corrente elétrica os atravesse.